Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Análise fraca é corajoso, mas sente o peso do jogo e sucumbe para o Bayern. Flamengo, vamos lá analisar o jogo de ontem. Acho que os 10 minutos iniciais foi determinante pro jogo. O Flamengo começou muito nervoso, errando muito passe. Sim, é popular falar, o time pipocou, amarelou nos primeiros minutos pro Bayern de Munique. Tudo deu errado, passe, saída de jogo, que o Flamengo não errava na primeira fase, mas errou nesse primeiro jogo, no início do jogo, e vieram os gols. O gol foi, vou colocar assim, acho que foi sorte do Bayern de Munique, o desvio do Eric pro cara, que a vez a bola entrar, poderia a bola ter saído, pegar na trave e ir para outro lugar. O chute do Eric no segundo gol bateu no pé do Léo Ortiz e entrou, poderia ter partido e saído. Então o início do jogo para o Flamengo foi horrível, foi a melhor forma. Mas depois o Flamengo encontrou o jogo, ficou mais, sentiu mais encorajado, sentiu mais forte. Luiz Araújo teve um papel muito de luta, sim, nesse papel de Flamengo ir para cima. O Flamengo diminuiu para 2-1 com o Gerson, um belo gol do Gerson. Aí começou, assim, para mim, o erro tático do time. O meio campo com duas linhas de quatro tava dando espaço, ficou nítido que quem saía da área fazia um terceiro meio ali, e ficava o outro ali na frente, e fazia três meias em cima dos dois volantes do Flamengo, que ficavam cansados, tinha que fechar as laterais, ao mesmo tempo fechar o meio campo, e não tinha espaço. O que o Felipe Luiz, na minha visão, deveria ter puxado o Gerson como terceiro volante, fechado ali essa saída da área do Harry Kane, e fechado ali uma linha de 3, puxado o Prata, que é o 9, para a ponta direita ou ponta esquerda, invertido com o Luiz Araújo, tanto faz, e o Arrascaeta com o falso 9. O Flamengo ia fechar o meio campo com esse 2-1, levar o jogo para o segundo tempo, e no segundo tempo tentar o empate 2-2, mas vamos lá. Aí veio o terceiro gol. Luiz Araújo corta mal com a perna direita, tá um chute fraco, que a bola fica na entrada da área. Que pro Caio Jorginho tinha que fechar o espaço, ter corrido com tudo para cima do jogador, fechando o espaço, corrido, fechando, mesmo que tomasse bolada na cara, na barriga, é um jogo decisivo. Não, deixou o cara dominar, chutar. O Eric pro cara achou até um pouquinho, a bola passou por cima dele e achou o canto do goleiro Rossi. 3-1 Flamengo. Aí no segundo tempo, o Flamengo tem que fazer um gol no início do jogo, achou o pênalti, fez 3-2. De novo uma saída de bola errada da Teveza. Eles tocam de primeira, é um time bem organizado, é um jogo para assistir de novo, rever o jogo, como se posiciona os jogadores, leitura de campo que os jogadores do Bayern Munique têm. Eles abrem nas pontas, eles esticam o campo, o quarteto ali na frente, que eles aproximam mais, jogam mais perto, os pontos ficam bem abertos. Então eles têm espaço, eles conseguem rodar a bola de um lado para o outro, e o Flamengo não, fica todo mundo agrupado ali, nenhuma movimentação de campo. Então a diferença é essa, eles têm leitura de jogo, os jogadores, e os jogadores do Flamengo não têm leitura de jogo, fica muito refém do esquema tático. Então a diferença foi muito dessa. Mas a minha vez 3-2. Durante o jogo o Flamengo chegou lá aos 30 minutos, 35, sei lá, tava visivelmente que Gerson estava se arrastando em campo, tava visível que Gerson estava se arrastando em campo, o jogador já estava cansado,
Felipe Luiz demorou para passar o jogo mexida, que poderia ter dado velocidade ao jogo. Ontem eu fiz uma análise, falei, tem que começar com a Arrascaeta e Pedro. Que primeiro gol na área de escanteio, quem normalmente fica ali é o Pedro. O ele preferiu o Prata. O Prata, para mim, como 9, não teve efeito, não surgiu efeito como 9. Não teve movimentação, não teve saída. Naquela bola do segundo gol ali, normalmente é o 9 que faz o pivô ali, não é Arrascaeta. Então, se fosse Pedro, teria corpo para prender aquela bola e sair jogando. Então o erro é esse. Acho que você assistiu o jogo onde Pedro jogou com a Arrascaeta. A Arrascaeta teve uma movimentação de jogo, ficou mais solto para aproximar da área. Outra coisa que eu vi também, fica Jorginho e Eric Pucá. Gerson fica muito a perna direita e tinha que fechar mais a linha dos 4-6 ali. Tem que ser mais fechadinho. O Gerson fica muito perto na direita, há um espaço entre o Gerson. No segundo gol, quando a bola foi roubada ali, se Gerson estivesse ali mais próximo dos volantes, o Harry não ia conseguir progredir com a jogada. Ele está muito aberto para fechar, marcar o lateral e o ponta, e não fechou a entrada da área. Por isso que eu falo também, se jogar no 4-5-1, também quer fechar mais essa entrada da área. Então, se você vê o segundo gol, a Arrascaeta perde a bola, o R tem um espaço livre para arrastar a bola e chutar no canto do goleiro. Teve sorte que ela bateu no pé do Léo Ortiz e tirou o Rossi da jogada. Mas são coisas que o Felipe Luiz tem que rever, pensar e não tentar entrar na filosofia dele. Se tivesse Pedro ali, Pedro ia aprender mais a bola entre os zagueiros, e o bloco do meio campo ia subir ao ataque. Na minha visão, essas coisas o Felipe Luiz tinha que fazer. Aí no segundo tempo entraria com Bruno Henrique, Prata, o Alisson e o Michael para dar velocidade. O De La Cruz entrou bem no segundo tempo, deveria ter colocado o De La Cruz também nesse segundo tempo, de acordo com a tática que eu tinha feito. Com Pedro Arrascaeta no primeiro tempo, no segundo tempo, quarteto mágico, Michael, Bruno Henrique, Prata e o Alisson, e o De La Cruz como meia, armando a jogada. O Prata também só melhorou no jogo com a entrada do Bruno Henrique. Ele teve mais movimentação, mais participação. Então são coisas assim que o Felipe Luiz tem que estudar do seu próprio clube, assistir o jogo e ter essas alterações táticas mais visíveis. Não ficar no mesmo esquema e achar que tá certo, que vai estar certo, confiar mais nos jogadores e ter uma leitura de jogo. O Bayern de Munique estava com a linha de 3 meias ali entre os dois volantes do Flamengo, por isso que ele tinha espaço para tocar a bola. Ele jogava com um volante só, o segundo volante vinha como meia, ficava o meia, o Eric mais um, e um outro atacante lá que ficava mais na frente. Então assim, não teve leitura de jogo o time do Flamengo. Vamos para mais notícia. Pulgar tem pé direito Pulgar tem fator no pé direito e teve problema para o Flá. O lance dele foi muito igual ao do Mateuzinho contra o Botafogo uns anos atrás, que foi chutar o jogador e acabou quebrando o pé. Pegou no joelho, o joelho é mais forte do que o tornozelo, e com a pancada forte acaba quebrando um ossinho. É uma perda grande, mas porém vai ter Jorginho, De La Cruz. Acho que o meio campo do Flamengo não vai sentir tanta falta do Eric Pucá, que é um jogador extremamente útil para o Flamengo, poder de marcação, de roubar a bola. E uma coisa que o Flamengo ontem, que eu tinha falado também, o jogo é se decidir no sistema defensivo. Quem roubar mais bola ia sair vitorioso. O Flamengo não roubou tanto a bola, não conseguiu marcar o time do Bayern de Munique. Mais uma do Portal GE.
Porto revela duas posições que o Flamengo busca no mercado. Um é o meia, é o Carrascal, e o outro é um ponta mais habilidoso. Se você então ele já está descartando o Michael e o Cebolinha, com certeza deve sair do Flamengo, e o Flamengo ir no mercado contratar jogadores para essas posições. Vamos para mais notícia. Felipe Luiz resume derrota e o time é um time superior a nós, simples assim. Com certeza é mais superior, tocava a bola, mas eu como flamenguista saio com um gostinho que o Flamengo poderia ter jogado no futebol melhor e conseguido pelo menos levar para prorrogação ou aos pênaltis. A gente deu canseiro ao Bayern de Munique, pode ver no final do jogo, quase uma grande parte dos jogadores do Bayern de Munique estavam com cãibra, estavam com um cansaço físico muito elevado, por isso que eu falo, o Flamengo entrasse com um quarteto mágico, como o Tico, o Michael, o Bruno Henrique, o Alisson e Prata, no segundo tempo ia estar mais correria, ia cansar muito mais eles no final do jogo, o Flamengo buscando o resultado. Para mim, assim, as ideias do Felipe Luiz nesse jogo não deu certo, nos jogos anteriores deu certo, mas infelizmente a estratégia dele para esse jogo não deu certo. Em relação à contratação, eu tinha falado muito de Paquetá, mas parando para analisar, se o Flamengo pode gastar 30 milhões e também Paquetá não vem com aquele futebol que a gente imagina, é muito dinheiro para jogar no ralo, assim. Então é uma contratação assim, muito arriscada, muito difícil. O Flamengo também seria um posicionamento de mercado, o Flamengo também fazer um investimento desse. Então eu creio que o Flamengo tem que achar umas linhas, ou contratar jogadores mais jovens para trabalhar e jogadores para ser negócio, ou o Flamengo tem linhas de pensamento, ou o Flamengo desfalcar times do Campeonato Brasileiro, trazer jogadores do Campeonato Brasileiro assim, tirar jogadores de outros clubes com um valor menor, mas tá linha de pensamento. Acho que também tem o mercado da América do Sul, o Flamengo tem esse programa, mas vamos ver. Acho que o Flamengo tem um time muito bom. Essa derrota para o Munique não apaga o trabalho do Felipe Luiz, e 3 derrotas em 6 meses é algo assim fantástico de um treinador. Pode ter errado, é aprendizado, também é um treinador que está começando. A gente tem que anotar, tem 1 ano só, o Flamengo vai fazer 1 ano daqui a pouco como treinador profissional do Flamengo. A coisa para ele melhorar, já melhorou muito o Flamengo desde o ano passado para esse. Vai ter perdas de peças como Gerson ou outras saídas, que ele vai ter que dar um reajuste no time. Mas fica a lição. Acho que o Flamengo não é só jogar bonito, tem que ter um sistema de jogo, um sistema defensivo mais sólido, para depois tentar o ataque. Acho que vai muito para esse lado. Uma equipe mais sólida defensivamente, que erre menos na saída de bola, como errou contra o Bayern de Munique, e um time que entenda que os jogos são grandes. O Flamengo tem a responsabilidade muito grande, não é que pegou um time superior. Acho que o Flamengo é um time superior com o Bayern de Munique, por isso que o Flamengo correu atrás do placar. Se não fosse o início do jogo horrível do Flamengo, o Flamengo teria conseguido a classificação. Então foi detalhes, foi ele acertar na tática, como na ideia de jogo. Acho que ele errou, e ao perceber que não tinha dado certo ali, ter buscado uma forma diferente de jogar, para que o Flamengo conseguisse, quando o Flamengo diminuiu para cá para 2-1 ou 3-2, o Flamengo teria que ter um sistema de jogo diferente para tentar o empate. Então faltou esse raciocínio tático, que com o tempo ele amadurece, e creio que o Flamengo consegue os resultados. Em questão de reforços, eu creio que o Flamengo tem que contratar alguns jogadores sim, que necessita, e a evolução é com o tempo. Acho que tem garotos da base muito bem,
Tem a questão do Wesley, que não sei se vai ou fica. Tem o Adrian aparecendo muito bem no time do Flamengo. Tem o Matheus Gonçalves, que não ganhou chance, é um jogador também que eu vejo muito vibrador, que não tem poucas oportunidades. Tem volantes da base com muita qualidade. O Flamengo acabou de negociar um que eu achava que ia estar muito certo no Flamengo, que é o Renan Lucas, mas tem outros jogadores já surgindo que o Felipe Luiz tem que aproveitar e aproveitar jogadores mais experientes que os mais jovens, não é só contratando que consegue revelar jogadores. Então essa análise fraca comigo, Eduardo, amanhã eu vou com uma nova, se Deus quiser.